Tá vendo minha tela aí direitinho? Beleza, então vamos lá. Tranquilo. Seguindo aí o nosso estudo, tá? Na nossa sequência da última sexta-feira, em que na nossa lista ficou, né, essa última questãozinha para ser resolvida. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, abre o áudio aí e fala. Por enquanto, tá? Estamos rolando com essa apresentaçãozinha. Então, estamos aqui. São duas polias, tá? A e B, onde eu percebo que essas polias estão ligadas por uma correia que, no caso, ele diz que é inextensível, e dá os raios como 60 e 20 centímetros. Então, tem que ter uma diferença, tá? De 1 para 3. Isso quer dizer o seguinte, tá? Que se essa tem 60 e essa tem 20, tá? O comprimento dessa daqui vai ser maior. Então, o giro dela vai valer, tá? Ou seja, valerá 3 giros dessa menor, beleza? Tá? Conforme o desenho abaixo, admitindo que não haja escorregamento da correia, então elas vão continuar interligadas, e sabendo que a frequência da polia FA é 30 rotações por minuto, tá? 30 rotações por minuto. E aí ele quer saber a frequência da polia B. Então, se essa daqui, tá, tem que gerar, e frequência é a quantidade de repetições, então a maneira mais fácil de fazer era você, né, verificar se a A ela dá 30 voltas em 1 minuto, tá? Significa que a outra, que é 3 vezes menor, tem que dar 3 vezes mais voltas, já que elas estão juntas, tá? E tem a mesma velocidade. Aí você faria a operação e acharia a resposta marcando, tá? Aqui no gabarito, beleza? 30 vezes 3, 90. Mas a gente vai aproveitar, tá, o conteúdo, já que a gente está falando de quê? De um movimento circular, né? A gente está falando do giro dessas polias que estão presas tá? Nesse exemplo, vamos dizer assim, por essa correia inextensível. É o caso da bicicleta, né? A gente sempre lembra da bicicleta, tá? É como se você tivesse usando, né, na bicicleta de 21 marchas, a maior, tá? Coroa, né? A maior coroa com a menor do peão. E aí isso te daria mais velocidade, tá? Mais velocidade. Quanto mais próxima for da correia, tá, e do peão aqui, menor vai ser a velocidade, mas em compensação, tá, você vai ter menos esforço, que é o caso da marcha leve, onde você bota a menor da correia, ou seja, a menor do pedal, com a maior do peão, tá? E aí você tem, né, menos velocidade, mas em compensação você tem menos esforço, e isso te facilita subir, por exemplo, um morro, tá? Então vamos abrir aqui uma nova pasta aqui. Então, nessa nova pasta, nós vamos falar um pouquinho sobre movimento circular uniforme, tá? Pega o seu card aí e vai escrevendo o famoso MCU. Matéria que cai bastante nos concursos, galera que vai fazer o vestibular aí, o ERJ, tá? Volta e meia tá caindo uma questão de movimento circular. Quando eu falo em card, galera, vamos botar aqui. Melhor, vamos escrever ficheiros.
mapa mentalzinho aqui. A internet aí me trollando. Aqui, galera, tá? Achei o que eu estava querendo mostrar para vocês, tá? Isso aqui que eu chamo de fazer um card, né? Então, esses papeizinhos você compra numa papelaria, eles são muito importantes. Você pode comprar um porta, né? Fichário desse, né? Um porta-fichário, essas fichinhas, né? Então, você vai fazer um cardzinho, esse cardzinho, ou simplesmente você separar a sua em pastas, tá? Você cria uma pasta com todos os prints dos resumos, tá? Que você faz e coloca no seu celular para estar sempre associando no celular. Então, toda vez que você for estudar, for fazer uma matéria, for revisar, como a gente vai estar revisando essa aula, que vai estar gravada aí, você vai poder vê-la várias e várias vezes, tá? Você vai ter aqui, tá? O cardzinho. É ideal que você consiga, né, refazer esses cards, tá? São as 4 etapas do conteúdo. A gente tem o resumo, que é fazer esse card, tá? A gente tem a revisão, tá? O que é a revisão? É você pegar o card e tá sempre verificando se tiver alguma coisa nova, um conteúdo novo, você está sempre atualizando o card, então você vai estar sempre substituindo. E depois a terceira parte, tá? É quando você refaz o card, você tenta refazer o card de cabeça, tá? Você tem um card pronto, você vai pegar um outro card, você tenta fazer um card de cabeça, beleza? Você também pode pegar uma folha A4 e dividir ela em 4 pedaços, tá? Você divide ao meio em 4 pedaços, tá? E aí você corta e cada um deles ficam valendo como se fosse um card, né? Só que aí você tem que ter mais cuidado, porque vai ter uma facilidade maior de amassar. E aí você pega, por exemplo, você pode fazer na folha 4 ou numa folha de caderno, pegar o cardzinho, tá? E você tenta fazer o cardzinho. Depois você pega o seu card e confere o que ficou faltando, tá? E é ideal que, com o passar do tempo, você consiga, né, replicar todo esse card sempre resolvendo a questão, porque aí vai criar uma memória fotográfica, tá? E aí no seu cérebro, toda vez que você vê aquele assunto, você lembra daquele conjunto todo e seu cérebro pode acessar rapidamente esse conteúdo, tá? Esse conteúdo ele vai passar da memória, tá? Da memória atual para a memória definitiva, que é aquele que você não esquece dos conteúdos, é quando você dá uma relevância muito grande. Normalmente, né, a gente vai usar aquele esqueminha, né, do 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, que é quando você tem um costume de matéria, de conteúdo, ou de qualquer coisa que você precisa gravar e ela fica memorizada para sempre dentro dos seus cards aí, beleza? Então, vamos lá, tá? Tranquilo, esse cardzinho aqui, quem não quiser, você pode fazer o seu próprio, tá? Até mesmo usando folha de caderno, você pega uma folha de caderno, corta, ou uma folha de fichário, corta ela em 4 e faz os cardzinhos e vai separando, tá? Em pastinhas, conteúdo por conteúdo, beleza? Então, esse é que eu falo que é fazer um cardzinho, então a gente vai fazer o nosso card aqui tranquilamente sobre movimento circular uniforme, tá? A base do movimento circular uniforme vai ser contínua para a gente, sem diferença e sem problema algum, tá? Em relação à matemática. Então, todos os conceitos vão estar valendo, tá? O primeiro conceito que você vai trabalhar é o conceito de diâmetro. Então, você vai pegar de uma ponta a outra, tá? E aí você vai ter, tá, o diâmetro
Beleza? Tá? E aí, o conceito de diâmetro. Diâmetro, a distância de um ponto a outro, tá? Em qualquer posição dentro dessa circunferência. Posteriormente, a gente vai ter aqui, tá? O raio, que ele vem do centro, tá? Até qualquer ponta. E esse raio, ele é sempre metade, tá? Do diâmetro. Tranquilo, show de bola. Aí, muito simples, tá? A gente parte para cá. Então, vai ficar valendo o mesmo conceito do comprimento, ou seja, tá? Você sabe que uma roda ela vai girar, tá? E conforme ela vai girando, tá? Ela vai desenhando ao longo de uma determinada trajetória, tá? O movimento. Então, ao dar uma volta, vamos supor que a gente parta daqui, tá? Então, ao dar uma volta, essa parte aqui encosta aqui, tá? E essa parte daqui sobe para cá. Então, ela vai fazer esse movimento aqui até completar uma volta. Então, eu vou poder pegar o movimento circular e convertê-lo num movimento linear. Então, você vai ter aqui, ó, que a distância percorrida vai ser exatamente 2, tá? πr, tá? Vou botar o π aqui e o r de raio. Por falta de desenho, melhor, vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui com dois πr. Vou abrir mais um espaçozinho aqui porque faltou. Então, dois πr. Beleza? É o comprimento da circunferência, tá? Você só precisa ter noção de que ele está fazendo, tá, esse movimento de girar até completar esse movimento. Então, eu já consigo aqui escrever a equação da velocidade. Nós sabemos que a velocidade ela é ΔS sobre ΔT. É a distância dividido pelo tempo. Tá? Só que nesse caso a gente vai ter duas diferenças aqui. Essa distância a gente já sabe que é essa daqui, ó, 2πr, tá? E esse cara aqui, e esse cara aqui. Esse cara aqui, que é o tempo, tá?
ele, na verdade, vai ser o tempo para ele completar uma volta. E aí, nós vamos chamá-lo de período. Tá? Período. Ou seja, o tempo para completar uma volta. Tá? Período de tempo para completar uma volta. Então, a gente vai ter a seguinte equaçãozinha. Então, já estou fechando a minha primeira parte do card aqui, que é a minha equação. Vou botar de azul aqui. Vou botar de roxo. Que vai ser V igual 2 π R sobre o período. Tá? Então, primeira equaçãozinha aí que a gente vai guardar. Então, a velocidade, que a gente chama de velocidade linear ou velocidade tangencial, ela vai ser calculada como 2πr sobre o período. Tá? Então, essa vai ser a nossa equaçãozinha aí. Período é o tempo para completar uma volta. Tá? Tranquilo? Em casos de questões que envolvam satélites, e se o satélite for geoestacionário, tá? Ou seja, ele fica estacionado geograficamente em relação a um ponto da Terra, tá? O período vai ser sempre 24 horas. Tranquilão. Tá? Só que aqui a gente vai ter um detalhe, tá? Porque nós temos dois tipos de velocidade no movimento circular uniforme. Primeiro, essa é a velocidade linear, mas tem a velocidade de giro, porque ele pode girar mais ou pode girar menos, como a gente viu naquela questão da polia, tá? E aí, ao verificar aquela questãozinha da polia, tá? Nós vamos ter que lembrar que vai acontecer, e a gente nunca vai poder esquecer, dessa segunda velocidade. Que é a velocidade de giro. E que nós vamos usar uma letra ômega, tá? E ela vai determinar para a gente o que a gente vai chamar de velocidade angular. Tá? O quanto ela gira. Tá? O quanto ela gira. Beleza? Tá? E aí, aquele caso que nós vimos de rotações por minuto, ou seja, são giros por minuto, são rotações. Ali, tá? É a nossa velocidade angular, a nossa frequência ali, tá? Onde a frequência é a quantidade de repetições, né? E aí, nesse caso, a gente faria 2π sobre o período. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Beleza, seja bem-vindo aí, Giovanni. Tamo junto, tá? Vamos repetir aqui o que eu estava falando com a galera aqui. Bom, nós temos aqui o nosso caso, que é uma velocidade angular, tá? E que significa, dentro do movimento circular uniforme, a quantidade de vezes que a gente vai estar girando aqui. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Tranquilo, Camila, beleza. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, nós temos o ΔS e esse movimento aqui, que significa o quanto, tá, que nós vamos girar, ou seja, aqui está na velocidade angular, tá, em determinada quantidade de tempo, tá? Aí a gente tem a frequência, essa velocidade angular aqui vai ser em radiano por segundo. Então, vamos deixar a informaçãozinha extra aqui. Rad barra
segundo, tá? Essa é a unidade que nós vamos ter para a velocidade angular, tá? Lembrando que essa velocidade angular, ela vai ser calculada com a seguinte fórmula. O ômega é 2π sobre o período. Lembrando que isso é só quando ele completar uma volta inteira, tá? Se ele andar só um pouquinho, se ele girar só um pouquinho, aí eu boto o ângulo aqui. E aí você precisa lembrar das transformações que você tem, né? Nós temos 360 graus, que valem 2π, tá? Nós temos 180 graus, que valem o π, tá? E eu vou fazer aqui os 60 graus, né? 90 graus, vou fazer 90 graus. Que vale π sobre 2. (60 graus). Vai valer, tá? π sobre 3. Tá? E por aí vai. Vamos botar aqui, né? Porque aí você faz uma regrinha de 3 e você tira qualquer um deles, né? 45 é π sobre 4 e 30 graus π sobre 6. Tá? E aí você vai ver quantos graus ele girou, vai pegar o tempo e você vai achar a velocidade angular em radiano por segundo, tá? Mas como a gente tem aqui uma volta completa, tá? Então a gente não vai ter dificuldade em acertar esse tipo de correspondência, né, por assunto. Tranquilão. Então, você já tem aí o card quase todo pronto, tá? Quase todo pronto. Vou reduzir aqui para 50 para você dar uma olhada. Isso aí seria o seu cardzinho. E aí você colocaria lá na parte de física, tá? Um cardzinho atrás do outro. De física 1, física 2 e física 3. Nesse caso aí, nós estamos com física, tá? 1. Tá? É a cinemática, o estudo do movimento. Tranquilidade. E aí, o que acontece, né? 2π, você percebe que aqui, ó, tem 2π sobre o período, tá? Ou seja, o ângulo que girou pelo tempo que gastou para ele completar isso. Então, eu consigo aqui escrever a seguinte equação. V ômega R. Tá? Quem vê uma bundinha ri. Velocidade linear, que também pode levar o nome de tangencial, é igual a velocidade angular vezes raio. Tá? Lembrando que se essa velocidade aqui é metros por segundo, tá? O ômega vai ser radiano por segundo e o raio tem que ser metros, que aí você vai ter o metros anulando, tá? E aí você vai ter metros por segundo.
né? O radiano, ele não vai contabilizar como unidade, beleza? Então, você vai ter o metros do raio e o ômega aqui para poder trabalhar aqui contigo. Beleza, galera? Tendo dúvida, abre o microfone e pergunta, beleza? Como se fosse uma aula normal, como se você estivesse levantando a mão e perguntando para a gente aí o que está rolando. Falou, galera? Então, você tem esse cardzinho aqui. Tá? Completo. Com 100. Quem for printar aí, tá? Beleza. Tranquilo? O cardzinho aí do movimento circular uniforme. Então, quem for copiar aí, vou deixar aqui reduzir 50. Beleza. Então, vamos aqui para a parte prática da solução desse problema. Galera, uma coisa, já tem simulado novo lá de português, são 10 questões, tá? Façam um simulado. Caso tenha algum problema em acessar o simulado, mande mensagem lá no grupo do WhatsApp para que a gente possa estar verificando, porque às vezes dá algum bug lá e aí fica bloqueado. São 10 questõezinhas de português. Da última forma. Bom, voltando aqui à questão, tentei fazer aqui substituição, não consegui, tá? Bom, a gente já tinha resolvido essa questão, que eu disse para vocês aqui, ó. Se eu tenho 60 centímetros e essa polia aqui ela é maior do que essa, mas se elas estão juntas, então elas têm que girar entre aspas juntas, tá? Só que como essa daqui é 60 e essa é 20, ela é 3 vezes maior, tá? Então significa que para ela girar uma vez, essa aqui tem que girar 3 vezes. Se essa daqui gira, tá? Se essa daqui gira 30 vezes por minuto, essa daqui tem que girar, tá? 30 vezes 3, beleza? Tranquilo, tá? Bom, nesse tópico aqui nós teríamos uma comparação. Uma comparação. E aí, a partir de uma comparação, você sempre tem que buscar algo em comum. Não dá para comparar coisas diferentes, beleza? A gente tem que ter um ponto de partida para que você verifique essa comparação, tá? Beleza? Então, eu preciso ter algo em comum. Então, eu preciso olhar para esse esqueminha aqui, esse desenho, e verificar e pensar o que, que eles têm em comum. Para eu poder comparar essa maior com essa menor, o que, que ela tem em comum? Tá? Ela tem em comum essa correia. Aonde eu lembro de uma correia na vida? Bicicleta, tá? Como eu já tinha falado antes. Então, eu vou pedalando, conforme eu vou pedalando, a bicicleta vai indo para frente. Então, se ela sai de um lugar para outro, eu tive um movimento, se eu tenho movimento, eu tenho o quê? Uma velocidade, tá? Porque quando não tem movimento, a velocidade é zero.
Tá? Quando está parado, a velocidade é zero. Então, se eu não estou parado, ou seja, estou em movimento, significa que movimento basicamente é velocidade. É uma maneira muito simples de você entender isso. Tá? Uma velocidade que não muda, mas é uma velocidade. Tá? Então, significa que a velocidade dessa daqui é a mesma. Então, o que, que eu tenho de igual aqui? Tá? As polias têm a mesma velocidade. Show de bola! Agora eu consigo comparar. Tá? Eu vou ver que a polia A ela é igual à polia B em relação à velocidade, tá? Mas lembrando, o movimento circular uniforme tem quantas velocidades, galera? Quantas? Responde aí, quantas? Responde, abre o microfone e fala. Quantas? Fala. Duas, tá? Duas velocidades, tá? Uma que é a velocidade linear, que essa aqui é igual, porque se fosse uma bicicleta, toda a bicicleta, as pessoas que estariam em cima da bicicleta, todos estariam com a mesma velocidade, tá? Com a mesma velocidade. Se a velocidade for 10, a roda tem 10, tá? A coroa tem 10, o peão tem 10, tudo isso aqui tem 10. Tá? Então, a velocidade é igual. O que, que eu aprendi lá no meu card? Tá? Que eu consigo relacionar as duas velocidades através dessa equação aqui. Ó. Quem vê uma bundinha, ri. Vê ômega R. Velocidade linear ou tangencial, velocidade angular, vezes o raio. Muito fácil, muito simples. Interpretei, associei ao meu card, fiz o gap, já que eu estou falando de movimento, de rotação por minuto, estou falando do raio, eu tenho que lembrar as equações a partir do que eu tenho, tá? Tem muita gente que gosta de usar o método para lembrar das fórmulas, é sempre associado ao que está se falando, né? Que você tem a palavra-chave aqui, ó, raio, tá? RPM. É muito importante você gravar, tá? As unidades, que as unidades lembram o que você tem. Você lembra, RPM está associado com o quê? Movimento circular uniforme, tá? E aí você sabe que o RPM é o ômega. Então você poderia utilizar essa equaçãozinha aqui substituindo, porque o V é igual a ômega R. Então o VA tem que ser o ômega A vezes o raio de A igual ao ômega B vezes o raio de B. Galera, a unidade não vai fazer muita diferença, já que é uma comparação, tá? Eu estou comparando esse com esse aqui. Eu só preciso que as unidades estejam iguais. Então, como aqui está centímetros, aqui está centímetros, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Você só faz as transformações quando você tem que ter um resultado, tá? Mas numa comparação eu não preciso, porque se aqui é RPM, esse aqui vai dar RPM. Se aqui é centímetro, esse aqui vai dar centímetro. Então, não precisa mexer em nada. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 60. Aqui, o ômega B, eu não sei. Tá? Lembrando que a gente não precisava fazer essa conta toda. Eu já ensinei para vocês a raciocinar a questão sem ficar presa à fórmula. Esse aqui é o modo 2. E aqui, 20 centímetros. Como é uma multiplicação, moleza, tudo que é igual de um lado e do outro, a gente faz o quê? Corta. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero aqui. Tá? Olha só, como é a multiplicação, eu posso simplificar à vontade. Eu posso fazer a conta, 30 vezes 6, vai dar de 180. Depois pegar o 2 multiplicando, 180 dividido por 2, que vai dar 90. Ou eu já posso também aqui, ó, simplificar esse 6 com esse 2, que eu sei que eles são divisíveis. Só não poderia fazer isso se aqui tivesse um sinal de mais
ou aqui um mais ou um menos, tá? Então, 6 dividido por 2, eu sei que vai dar 3, tá? E aí, aqui 30. Qualquer dúvida aí é só falar, hein, galera? Então, o ômega do B, 30 vezes 3, igual 90 RPM. Tá? E aí, com isso tudo, a gente vinha aqui e marcaria, já como eu já tinha falado, letra D. Tá? Mas olha só, na prova a gente tem que ganhar tempo, então você tem que ficar muito ligado. Toda vez que tiver esse exercício aqui, você sabe que tem uma comparação, tá? Então, ao comparar, você sabe que o que é maior gira menos. Você também podia fazer por uma regra de 3 inversamente proporcional. Você poderia fazer isso. Você botaria lá, tá? Que 60 está para 30, assim como 20 está para x. Só que ao invés de você multiplicar cruzado, você multiplicar direto, tá? Tranquilo? Beleza? Para você poder fazer essa continha aí, tá? Você botar lá 60 está para 30, assim como 20 está para x. Aí você ia fazer por cima, você ia fazer 60 vezes, tá? Vezes o 30 e 20 vezes x, tá? Então dá para fazer por uma regra de 3, mas lembrando que essa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Tranquilo. Então com isso a gente fecharia, tá? Bem tranquilo esse exercício, tá? Voltando ao cardzinho aqui, vamos ver se está rolando aqui alguma coisa. Não, tranquilo, ninguém falou nada. Vocês estão entendendo, galera? Abre o áudio aí e falem. Tá tranquilo, pô. Show de bola. O cardzinho está aqui. Galera que chegou atrasado, tá? Eu expliquei como é que é esse cardzinho de ficheiro. Disse que vocês podem fazer com um caderno ou com folha 4, tá? Achei aqui procurando nos mapas mentais. Aqui, galera, também aqui, ó, card mentais e fichas que eu tô falando, tá? E aí você vai organizando eles por matéria e por tópico. Inclusive, galera, andei dando uma olhada aí no simulado de vocês, a galera que fez o simulado de geografia, tá? Queria chamar a atenção aí para quem não fez ainda ir lá fazer os simulados. É muito importante que vocês façam os simulados, porque dos simulados a gente sabe quais assuntos a gente vai ter que trabalhar mais, reforçar para que vocês não venham cometer os erros. Beleza? Os professores vão estar também trabalhando isso aí durante a semana. Então, são esses cardzinhos aqui. E aí você vai fazer ele separado, cardzinho de matemática, cardzinho de física, e cada conteúdo tem um desse, para você poder estar trabalhando, tá? Você pode fazer aqui, ó, você vê que a pessoa fez o card no caderno, tá? Pegou folhas A4, né? Furou as folhas A4 e fez um cardzinho no caderno, tá? Vocês poderão fazer aqui, ó, um cardzinho de ótica, tá? No fichário. Então, vocês têm várias maneiras de fazer esse card aqui, ó, no caderno comum, tá? Então, você compra um caderno separado de 10 ou 20 matérias. Cada matéria você separa para estar fazendo um card. Cada folha é um cardzinho, beleza? Tá? É um de 20 matérias, ou 2 de 10, ou 3 de 10, conforme você for precisando. E aí você vai ter sempre seus cards lá para você poder estar fazendo essa etapa. No caso, o card a gente já está dando para você, você já tem um card aqui,
tá? São 2 cards de movimento circular uniforme, e, no caso, nessa aula, a gente trabalhou esse card aqui, que é o card número 1, que é o card que a gente mais utiliza nas questões de movimento circular uniforme. O outro card é o card de aceleração centrípeta, que a gente vai ver mais à frente, né, futuramente, nas próximas aulas. Beleza? Então, esse aqui é o card de movimento circular uniforme. Quem quiser copiar, quem não quiser aí, tá? Dá um printzinho. Aí você que vai usar o print, você pode separar no seu Google Fotos ou na galeria, tá? Uma pasta, e aí cada pasta você bota lá cards de física, cards de matemática, cards de português, para que você possa estar trabalhando aí tranquilamente esses cards, né? Ser aprovado em concurso é saber estudar, tá? E não existe mágica, existe trabalho, tá? Então, você já tem o card, então você já parte da etapa de ter que revisar o card. Beleza, como é que você revisa esse card? Tá? Você tem que pegar um papel separado, tá? E tentar redesenhar o card de cabeça. Toda vez que você for estudar, né, refazer essa aula, você tenta refazer o card de cabeça, para que você crie uma imagem disso, uma fotocópia que você possa acessar isso no seu cérebro rapidamente na hora de resolver as questões, porque o tempo é curto. Beleza, aí ó, nosso trabalho está aqui, tá? Finalizamos hoje esse conteúdo que foi movimento circular uniforme, tá? Da questão. Aqui, tá? Nós fizemos com a equação, tá? Então, toda vez na física que você tiver que comparar duas coisas, e nesse caso eles estão acontecendo juntamente, né? Conjuntamente, você tem que ter um ponto de comparação, algo em comum. E aí, o que eu tenho em comum é a correia. A correia equilíbrio. Tá? Então, se elas estão se movimentando, significa que alguma coisa desse movimento tem que ser em comum, tem que ser igual para os dois. Tá? Os maiores erros de comparação é quando a gente quer comparar coisas que não têm bases. Não dá para comparar laranja com maçã. Os formatos são diferentes, as cores são diferentes, os gostos. Mas eu posso comparar uma laranja com uma lima, tá? Porque aí eu tenho a base, são esféricos, tal, tem um é mais amarelo, o outro é mais verde, tá? Um é mais ácido que o outro, tá? Mas eu parto da comparação que elas têm algo em comum, né? Que seria a espécie, vamos dizer assim. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho quando eu for fazer uma comparação. Isso você vai poder usar em qualquer matéria, beleza? Tá? Então, nós temos aqui a mesma velocidade, e aí, então significa que a velocidade em A tem que ser a velocidade em B, porque elas vão girar em conjunto e vão produzir um movimento que é um movimento linear. Vão fazer algo ir para frente. Onde eu tenho isso na minha vida? Bicicleta. Eu trago para a minha vida e lembro da bicicleta, e conforme eu pedalando, eu vejo que a bicicleta vai para frente. E tudo que está na bicicleta tem que ter a mesma velocidade. E aí, usei a fórmula e substituí. Tá? Uma outra maneira, como eu já falei anteriormente, significaria a gente pegar isso aqui, tá? E lembrar que o que é maior, que tem mais raio, vai girar menos que o outro, tá? Vai girar menos que o outro. Então, se ele é 60 e esse é 20, esse aqui é 3 vezes maior. Então, ele tem que girar 3 vezes menos. Ou seja, um giro desse equivale a 3 desse aqui. Então, se esse aqui dá 30 voltas em 1 minuto, esse aqui vai dar 30 vezes 3, 90 voltas em 1 minuto. Você fazia de cabeça essa questão, tá? Que é uma questão que foi da prova do ano passado da SpaceX. Tá? Parece difícil, entre aspas, mas é uma questão muito simples quando você domina e quando você pega as dicas aí que eu estou passando para você. Fica muito fácil, amigo, muito tranquilo para você acertar essas questões. Tá? E a terceira maneira seria fazer uma regrinha de 3, aonde você colocaria, né, 60. Faria uma regrinha de 3 assim, ó. 60 está para 30, assim como 20 está para X. Tá? Aí o probleminha é que quando você vai fazer, você sabe que melhorar isso aqui fica aparecendo um 10.
tá? Quanto maior, tá, for, menos ele gira. Beleza? Tá? Então você teria aquele esqueminha das setinhas aqui, ó. Quanto mais esse aqui é maior, tá? Menos ele gira. O que diz que é inversamente proporcional. E quando você está com inversamente proporcional, basta você multiplicar direto. Última forma, tá? Última forma. No diretamente proporcional, que eu esqueci de falar, você multiplica cruzado, que é o que você está acostumado. E quando é inversamente proporcional, você multiplica direto. Tá? Na verdade, na última forma, é complementando, né? Complementando, lembrando, tá? Então, você multiplica direto. Aí você faria essa conta aqui, que a gente fez aqui, ó, 60 vezes 30, tá? E x vezes 20. Igual x vezes 20. Só que aí eu vou aproveitar para fazer uma conta matemática diferenciada. Aqui, né, eu cortei o 0, depois eu cortei o 6 e o 2. Eu já poderia fazer algo aqui mais simples, que seria cortar o 60 com o 20, que eu sei que 60 divide por 20. Lembrando que eu só posso fazer isso quando é multiplicação, tá? Eu só posso cortar coisas que estão multiplicando ou dividindo na mesma posição. Então, eu saberia que daria 3 aqui. Ficaria 3 vezes 30 igual a x. E aí, x igual a 90. Então, eu demonstrei para vocês aí duas maneiras de achar, tá? RPM. Tá? Então, são três modos diferentes. Uma aqui que era o melhor para se fazer é você ter noção de que, se eu comparo algo em comum, se eles giram juntos, como esse é maior, ele gira menos que esse. E se ele é 3 vezes maior, então ele gira 3 vezes menos. Beleza? Então, se esse aqui está girando 30, tá? Então, esse daqui tem que girar 3 vezes mais. 30 vezes 3, 90. Beleza, galera? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, tá? Acompanha aí que vai ter aula com a professora Rasmin. Amanhã, tá? Amanhã a gente vai ter uma sequência monstra de aulas de 8 até às 18. A gente vai ter história, vai ter geografia, vai ter português, vai ter matemática, a gente vai ter física, tá? Química, e biologia. Galera que vai fazer o Enem aí, prestar bastante atenção. Tranquilo, galera? Então, espero vocês amanhã. Estudem, revejam e refaçam as aulas que vocês perderam aí no nosso, tá, mural da turma. E até mais. Um beijo do VH. Uou! Valeu, professor.